Abram suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 17. E o verso 17. Na semana passada, nós vimos essa história do capítulo 17, o início dela, sobre a provisão de Deus para a vida do Elias e também na vida de uma viúva estrangeira na terra de Sidom, na cidade de Sarepta, território que compreende hoje o atual Líbano, terra que era o centro da adoração pagã do deus falso chamado Baal, que era o deus da fertilidade, da chuva, da prosperidade. Deus enviou o seu profeta Elias para este lugar. Provavelmente ele ficou 30 meses na casa desta viúva, durante um período de seca e fome terrível. E o texto mostra esse cuidado providencial de Deus para o Elias, enquanto ensina ele de que o sustento de Deus pode vir de diversas maneiras e de muitas formas, mas o importante é que Deus haverá de nos sustentar e cuidar de nós. E também o fato de Deus escolher uma viúva estrangeira, pagã, para mostrar a sua salvação, como nós vimos aqui. E hoje nós vamos ver a continuação dessa história. O que aconteceu com essa família durante esses 30 meses em que Elias esteve lá? Você imagina o privilégio de hospedar um profeta como Elias na sua casa por 30 meses? As refeições em casa com ele, a oportunidade de conhecer a história de Deus, de ver esse homem orar. A Bíblia diz que ele era um homem semelhante a nós. E isso me assusta. Porque o que esse homem viveu, o que ele experimentou de Deus, o que Deus fez através dele, são coisas extraordinárias. Mas a Bíblia diz que ele orou. Ele era um homem de oração. Nenhum homem é maior, nenhum homem cristão é maior do que a sua vida de oração. Já dizia o reverendo, o homem de Deus, Martin Lloyd-Jones, nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Nenhuma igreja é maior do que a sua vida de oração. Como se mede o sucesso de uma igreja? Geralmente nós medimos pelo seu tamanho, pelos seus recursos. Mas Deus mede de outro jeito. A devoção desta igreja, o amor desta igreja, a piedade desta igreja. Porque é isto que Deus veio buscar em nós. É isso que Deus quer em nós. Piedade. Coração quebrantado. Como foi lido no Salmo 51 hoje aqui. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Como é que está o teu coração nesta manhã? Primeiro Reis 17,
e 17. Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor. Vou repetir. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, por que afligiste também esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, peço-te que restitua a vida este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias. O Senhor atendeu a voz de Elias. O Senhor atende a oração do seu povo. A vida foi restituída ao menino. E ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa. Entregou-o à mãe dele e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Pai, nós te damos graças mais uma vez e suplicamos para que o teu doce Espírito esteja conosco e nos fale nesta manhã. Alimenta o nosso espírito, desafia, Senhor, as nossas mentes, o nosso coração, para que nós possamos te amar mais e mais. Tenha misericórdia de nós, livra-nos, ó Deus, da indiferença, da frieza, dá-nos um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. E aqueles que estão, ó Deus, vivendo dias difíceis, possam, Senhor, colocar toda a sua esperança em Ti. E no mais, ó Deus, desafia-nos a orar e a Te buscar e a clamar, ó Deus. É o que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Depois disto, depois que esta casa experimentou a provisão de Deus e experimentou o cuidado de Deus, essa mulher, como o texto anterior que nós falamos na semana passada, tinha um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite no jarro. Ela disse que iria fazer a última refeição, iria morrer depois. Entretanto, desafiada pela palavra de Deus, ela fez o que o profeta lhe pediu, ela obedeceu a Deus, porque a fé verdadeira sempre obedece a Deus. E a palavra do Senhor foi dita a ela o seguinte: o pouco da tua farinha não vai acabar. E o pouco do azeite que tem não vai faltar também, até que volte a chover. Até que termine o período das provações.
até que termine o período das adversidades. Você vai ter para você e você vai ter para o seu filho. Porque as nossas adversidades têm um fim. Há um período de refrigério, mas enquanto nós estamos dentro delas, Deus cuida de nós. E não sabemos quanto tempo depois dessa alegria extraordinária, toda hora que ela ia na panela tinha farinha. Quando ela ia preparar a refeição, tinha azeite também. Eles comiam, não faltava. Certamente não tinha para vender. Mas tinha o pão de cada dia, como a oração do Pai Nosso nos ensina. O pão de hoje, dá-nos hoje. E me ensine a confiar em Ti, descansar em Ti. E arranque do meu coração esta ansiedade louca que me consome, fazendo com que eu me preocupe com o pão de amanhã. Porque a ansiedade, Deus cura a ansiedade, queridos, com escassez, e não com bonança. É o contrário. Você talvez acredite que a sua ansiedade vai acabar se você tiver muito. Aí é que você ficará ansioso, de acordo com a Bíblia, porque você vai ter medo de perder. Você não vai dormir. Mas Deus quer curar a nossa ansiedade e nos ensinar a confiar nele, tirando de nós e dizendo o seguinte: eu sou tudo que você tem. E eu não posso negar a mim mesmo, eu não posso te abandonar. Eu tenho um pacto e uma aliança contigo e eu não vou quebrar esta aliança com você. Jamais confie em mim. Foi o que ele fez com o servo dele, Abraão. Abraão, saia da sua terra e da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Você imagina chegar para sua esposa em casa e dizer o seguinte: Deus acabou de falar comigo. É para a gente deixar tudo aqui em casa, a nossa casa, os nossos bens. Coloca o necessário numa mala e nós vamos pegar o carro e sair na 101. E vamos para onde? Certamente ela ia falar para mim. Ele disse que vai mostrar para a gente. Quando a gente sair. Eu já perguntei isso para minha esposa. Ela disse: você podia ir. Quando você chegasse lá, você ia me ligar e dizer: cheguei, estou bem. Mas é assim que Deus fez, é assim que Deus faz. E a Bíblia diz que ele partiu sem saber para onde ia. Ele não sabia para onde ia, mas ele sabia quem tinha falado com ele. Isso é bastante. E obedeceu. Obediência. Foi. E Deus o abençoou. Depois disto, o filho da mulher adoeceu. Como é difícil quando nós acreditamos que as nossas provações acabaram. Como é difícil. Acabou. Talvez Deus me ensinou a confiar nele, no pão de cada dia. Pronto. Mas aí passa alguns dias, meses, vem outra bomba. Agora é a doença. Essa semana eu estava no supermercado, eu fui fazer compra e encontrei com um açougueiro que era do Angelone aqui, lá no Angelone de lá agora. E ele diz: ô grandão, você veio aqui comprar carne? Eu falei: você sempre me tratou bem? E eu cheguei para ele e disse: você está bem? Ele disse: estou bem. E abaixou a cabeça. Eu falei: mas vem cá, você está bem mesmo? Ah, meu irmão. Desabou a chorar.
não estou bem. A doença chegou na minha casa. Minha esposa está sendo consumida por uma doença. Fragilidade da vida. A vida é incerta. E falou assim, mas estava tudo bem. Ela foi fazer uns exames. E olha o estado físico dela. Mas espera aí. Foi buscar o celular lá dentro. E voltou. A dor. A dor visitou essa casa onde estava o profeta. Onde tinha uma mulher que tinha conhecido a Deus, obedecido a Deus, hospedado um homem de Deus na sua casa. E isso não privou ela de ver o seu filho adoecer. E não privou de vê-lo morrer também. Ela não tinha comida. Deus visitou e abençoou. Ela saiu do ruim para o melhor. E depois foi para o pior. John Newton, o autor daquele hino inglês, Amazing Grace, lista 10 porquês das nossas aflições. Por que nós somos afligidos? Eu vou dizer apenas 5 para vocês. Por que Deus usa as aflições? Por que Deus permite que as aflições venham ao seu povo? Ele diz, escrevendo cartas para os membros da sua igreja. Em primeiro lugar, elas vêm para mostrar os nossos pecados ocultos, os nossos ídolos, aonde nós colocamos a nossa confiança, mais do que confiamos em Deus. Ele usa uma metáfora de que dentro de nós, dentro dos cristãos, há ninhos de serpentes que ficam bem quietinhas. Mas quando o cajado da aflição vem e toca e faz barulho, essas serpentes se alvoroçam. E quando a aflição vem em uma casa, em uma família, em uma vida, se descobre tantas coisas. Em segundo lugar, elas vêm para nos levar à oração. Em terceiro, vêm para atacar o mundanismo que há ainda dentro de nós. Quando nós sofremos, nós queremos colocar a nossa mente nos céus. E é a grande questão, se nós nos acomodarmos à vida, nós vamos acreditar que este mundo é o nosso lugar. E já não temos mais expectativas para o céu. Então ele diz, vem atacar o mundanismo dentro de nós. Este amor que nós temos ao mundo e ao seu sistema. Em quarto lugar, o sofrimento para o cristão tem um potencial enorme de atraí-lo a Cristo. Lembra do que o apóstolo Paulo diz? Que quando ele sofria com um espinho na carne, ele orou 3 vezes. E Jesus respondeu para ele, a minha graça te basta. A minha graça, Jesus é a graça. Então Jesus está dizendo para o Paulo, eu sou suficiente para você. Em quinto lugar, o sofrimento, a aflição eleva a nossa confiança em Deus. Agora, como que nós reagimos? Como que esta mulher reagiu? Como que o Elias reagiu? Versículo de número 18. Então a mulher disse a Elias, o que foi
que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Escute, ela tem fé. Nossa, semana passada nós vimos isto. Ela tem a fé salvadora. Mas é uma fé ainda muito imperfeita. Uma fé muito frágil. É uma fé que se apoia em Deus apenas nos dias bons. Uma fé que não está preparada para o dia mau. Uma fé que não foi nutrida para enfrentar estes momentos que todos nós um dia teremos que enfrentar. E quando as aflições vêm, queridos, nós somos pegos de surpresa e observamos como nós temos poucos recursos espirituais, como a nossa fé é frágil, como nós necessitamos da graça de Deus sobre nós. A primeira coisa, isso é universal, ela foi tomada por um sentimento de culpa. O que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à minha memória as minhas iniquidades passadas e matar o meu filho? Ela não sabe muito sobre Deus. E ela precisa aprender de que não se pode na hora mal, no dia mal, tentar conciliar as provações e as adversidades com os nossos pecados. Se você é um cristão, se você nasceu de novo, colocou a sua esperança em Jesus Cristo e a sua confiança em Jesus Cristo, se você já se arrependeu dos seus pecados e abandonou os seus pecados foram perdoados por Deus, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo carregou os seus pecados nele, na cruz do Calvário, e Deus não está punindo você por causa dos teus pecados. O homem de Deus lá na Inglaterra, John Newton, escrevendo as suas cartas, e essa semana eu li, aos membros da sua igreja, há 300 anos atrás, queridos. Ele dizia o seguinte: o sofrimento para o cristão é um cálice medicinal, enquanto que para Cristo ele bebeu o cálice da ira de Deus. E por causa do fato de ele ter bebido o cálice da ira de Deus no nosso lugar, todo cálice que nós bebemos hoje é medicinal, é para o nosso bem, não é por causa dos nossos pecados. Como que o Elias respondeu? E aqui eu vejo a grandeza espiritual desse homem. Quando nós somos atacados, sobretudo dentro de casa, como que nós reagimos? Está aqui a santidade prática dele. Ele não faz nenhum sermão para essa mulher. Ele poderia ter feito um sermão dizendo para ela: olha, às vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas. Olha, eu não vim fazer nada. Mas ele não se defende, ele não tenta defender Deus também. Por quê? Porque a sua identidade está firmada em Deus e no santo evangelho de Jesus Cristo. E você sabe o quanto uma pessoa está firmada no evangelho e o quanto o evangelho toma de conta dela, querido. É justamente nestes momentos de adversidades dentro de casa.
ou fora de casa, quando você é atacado e você não se defende. Por quê? Porque é Deus quem justifica você. Se você sabe que é Deus quem te justifica, por que você precisa ficar se justificando para os homens? Não é necessário se defender. Não é necessário mandar indiretas pelo WhatsApp ou pelo Facebook para ninguém. Você veio trazer sofrimento para minha casa. Olha como nós esquecemos rapidamente das bondades e das misericórdias de Deus. Dias atrás, ela estava comendo milagrosamente por causa da vinda do profeta. O sofrimento veio. Ela se esqueceu disso. E ele não se defende. Mas ele faz o que os homens e mulheres de Deus devem fazer. Elias ora. Versículo de número 20. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, por que afligiste tão bem esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, peço-te que restitua a vida a este menino. Elias vai orar, e ele ora por algo inédito. Nunca antes, ninguém havia ressuscitado na Bíblia. Voltado a viver, quer dizer. Nunca antes. Mas ele busca Deus, ele ora. Ele não aceita como fatalidade e como peça do destino. Ele busca Deus. E ele recorre ao Deus da aliança, porque ele diz: ó Senhor, é o nome de Deus que está aqui, o Deus da aliança. E é um Deus pessoal também. Meu Deus. E ele reconhece que a dor, a doença veio enviada por Deus. Porque afligiste esta viúva? As aflições que nós enfrentamos, elas não brotam do solo de forma natural, aleatória e circunstancial, queridos. Na verdade, contingencial. Elas são enviadas por Deus. Por isso que nós precisamos orar e conhecer a Deus, como Elias conhecia, o Deus da aliança, Senhor. E ter um relacionamento com Ele pessoal. Não pode ser um relacionamento distante, frio. Meu Deus. É o Deus da aliança, que fez aliança com Moisés, que fez aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Prometeu que nunca iria nos abandonar. Mas é o meu Deus também. É o Deus que eu conheço, é o Deus que eu amo, é o Deus que fala comigo, é o meu companheiro nas horas difíceis, é o meu refúgio e a minha fortaleza, e o meu socorro bem presente na hora da angústia. É o meu Deus que enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário por mim, e é a maior demonstração de amor que Ele poderia ter me dado. Portanto, se Ele enviou uma aflição para mim, não é porque Ele me abandonou ou porque Ele está em desagravo por mim, comigo, mas porque justamente Ele me ama. Ele é incapaz de fazer o mal. Do cajado dele não sai pregos para ferir as suas ovelhas. Mas Ele é o bom pastor, que nada nos faltará.
E por isso nós deitamos em verdes pastos. Ele nos guia pelas águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma. Ele nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. E ele magnificou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Ele vai nos guiar pelas veredas da justiça por causa do seu santo nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo mal algum. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa para mim, na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor enquanto viver. O pastor de Israel, que ama as suas ovelhas, para o bem delas, permite que elas passem pelo vale da sombra da morte. Mas ele passa com elas. Você é um filho de Deus? Você é um filho de Deus? Você foi adotado na família dele? Deus deseja transformá-lo à imagem do filho dele. Ele usará todos os meios para fazer isso, porque ele te ama. Saber que é Deus que talvez envie as aflições não vai te trazer conforto agora, mas vai colocar você sob a perspectiva correta, a eternidade, os propósitos eternos de Deus. É isto. As provações, já dizia o Spurgeon, é o sinal da aliança de Deus conosco. Se Deus fez uma aliança com Noé e deu um sinal, Deus fez uma aliança conosco na cruz do Calvário, ao nos dar o seu Filho. E hoje nós experimentamos as dores de Cristo, quando somos provados, porque a imagem de Cristo está sendo formada em nós. Lembra do que eu falei para vocês no primeiro semestre aqui? Cruciforme. Deus quer pegar uns homens assim como Djalma, Diogo, Tiago, desse tamanho, e colocar dentro de uma cruz dessa aqui. E como que ele vai fazer? Como é que é o nome daquela ferramenta do marceneiro que ele passava assim? Isso aqui, como que é, Djalma? Plana. Então ele vai aplanar você, e vai aplanar, e vai aplanar, e vai aplanar, até que você caiba aqui dentro. E ele vai dizer: tá aí, é igual ao meu filho. Vem, igual ao meu filho. O que Deus fez naquela casa? Para terminar, ele atendeu a voz do Elias. Amém? Ele atende a sua voz também. Ele era um homem como você, como a mim. Nada diferente. Mas ele orava. A glória de Deus é uma pessoa viva. E a glória de Deus encheu aquela casa. Levantou aquele menino. Através da fé, através da oração de um homem como você e como eu. Por quê? Porque o poder de Deus é mais forte do que a morte.
E este milagre deseja nos ensinar justamente isso, que não há adversidade que consiga resistir ao poder de Deus. E esse poder foi provado na ressurreição de Jesus Cristo. E desde os tempos eternos, Deus está mostrando para nós, e mostra na história, que Ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Este menino, que nós sabemos muito pouco sobre ele, prenuncia aquilo que Jesus veio fazer depois. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou Lázaro, o seu amigo. E depois Jesus mesmo foi ressuscitado dentre os mortos. E está aqui uma metáfora para nós também. E uma realidade para nós. Quem crê em Jesus Cristo, o máximo que pode experimentar é a morte física, e não mais a morte espiritual também. Por quê? Por causa da ressurreição de Jesus Cristo, por causa do Evangelho de Deus, nós não experimentaremos mais a morte eterna. Nós um dia iremos ressuscitar também. Este corpo que aqui está, o seu corpo que aí está, será trocado, transformado por um corpo glorioso, por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Deus fez no passado, Deus fez enquanto Ele esteve aqui na terra, e Deus fará no futuro. Levantará os corpos dos seus filhos em glória, e a morte será vencida para sempre, porque Deus haverá de vencer. Deus haverá de vencer, queridos. Nós temos essa convicção e nós oramos hoje. E temos ousadia para orar, porque Jesus Cristo levantou daquela tumba num domingo de manhã. E se Ele vive, eu posso crer no amanhã. Se Ele vive, temor não há. Se Jesus Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, você tinha razão de ser a pessoa mais miserável e triste, amarga, frustrada deste mundo. Mas Ele ressuscitou. Você crê em Jesus Cristo? Já confiou nele a sua vida futura? Você já se arrependeu dos seus pecados? Hoje é o dia para fazê-lo. E por fim, a mulher creu. Agora eu sei que a boca sua sai a palavra de Deus. Agora eu sei. O sofrimento não é em vão. Não é em vão. Agora eu sei que tudo tu podes, disse o Jó, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Que você em breve, que você hoje possa dizer: agora eu sei. Agora eu sei, não porque me diziam, agora eu sei porque eu experimento isso. Que Deus é o Criador, que Deus é o sustentador, é o Redentor, Ele é o meu Pai. Agora eu sei que a mensagem da Bíblia é verdade. Agora eu sei que Jesus Cristo de fato morreu e ressuscitou. Agora eu sei que Ele enviou o Espírito Santo à igreja. Agora eu sei que Ele enviou a igreja ao mundo. Agora eu sei que está muito perto dele voltar. Agora eu sei que Ele tem um propósito na minha vida. Agora eu sei que o tempo em que eu viver, não viverei para mim mesmo, viverei para a glória dEle, para glorificar o nome dEle, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora eu sei. Amém. Pai, nós te damos graças
Nós louvamos o teu nome por tão grande amor. Pedimos misericórdia do Senhor para aqueles que sofrem, para aqueles que estão aflitos e amargurados. Envie a tua provisão, envie socorro, envie, Senhor, paz, envie também, aumente a fé. Nós te pedimos isto. Em